algumas vezes eu solicito um material que só existe um, ou pelo menos só existe um que eu conheça. Já sei. Fora isso, sim, mas eu acho que ela. E outra situação, mesmo existindo dois ou três, talvez eu só Uhum, esteja acostumado com. E aqui eu vou dar um outro exemplo, né? Não é porque eu sei dirigir que se eu pego um carro que não é o meu, eu consigo me virar tão bem. E talvez isso entendo. possa influenciar. E algumas vezes eu vejo aquela coisa que você tem que colocar três opções. Sim. Ou não existe, ou as outras duas talvez não sejam tão boas quanto, ou eu não seja tão bom quanto para o meu paciente usando outras opções. É Uhum, verdade uhum. isso? Não é? Como é que é essa história? Como é que funciona, né, André? Sim. Realmente, existe uma resolução normativa da ANS, então a gente está falando da saúde suplementar, das operadoras de saúde, que lhes resguarda ou compete a elas solicitar três diferentes orçamentos ou três diferentes fabricantes com características técnicas semelhantes do cadastro daquele material na Anvisa. Explicando, poxa, o André quer usar a placa daquela marca, porque ele conhece, porque ele sabe que é melhor e assim por diante. Ele pode pedir a placa daquela marca, mas na guia que ele cadastra na operadora, ele tem que colocar duas outras marcas. André, se não existe, você pode me argumentar muito bem num relatório, anexar, seja por e-mail, seja por uma carta que você tira uma foto, que você põe no processo junto, dizendo, olha, desconheço qualquer outro fabricante com as mesmas especificações técnicas. Aí é papel da operadora te falar, mas eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, e ela te retorna. No melhor dos mundos, no melhor dos cenários, deveria ter esse tipo de transação. Ó, vai para lá com essa informação, voltou para cá com essa informação, volta para a gente. Você pode falar, mas eu não conheço, eu sei que é ruim, não tem a mesma característica na Anvisa, aqui uma tem um furo de tal tamanho, a outra difere 3 milímetros, e para mim isso faz toda a diferença para o resultado final do paciente. É de bom tom ou é de bom senso que o médico auditor concorde quando tem uma boa justificativa com o solicitante. Isso normalmente acontece, a gente espera pelo menos que aconteça na maioria dos casos. Então, existem sim vários materiais, OPMS, que é de fabricante único ou de especificidade única, tamanho, modelo, material, combinação. Então, o médico auditor tem essa responsabilidade de fazer uma análise crítica. A gente conta muito com o apoio ou de colegas farmacêuticos ou de enfermeiros especialistas em OPME, que fazem esse meio de campo entre fornecedores, distribuidores e os prestadores, que são os hospitais, que realmente fazem a compra, que recebem, que tratam esse material. E a gente faz essa intermediação quando eu recebo. Então, eu recebi lá o pedido do André, eu não sei se aquele material é único, eu converso com o farmacêutico ou com o enfermeiro editor do setor. Falo, olha, eu recebi essa placa, esse pedido de placa. Eu não conheço, ele me afirmou que é marca única, que só tem essa opção. Você dá uma olhada, por favor, no registro da Anvisa, se tem algum similar, se vocês têm histórico de alguma outra marca que talvez era parecido, porque aí depois que ele faz esse levantamento, ele geralmente já tem isso bem registrado, bem certinho, eu te retorno. Eu falo, André, olha, realmente, eu tenho outros dois fornecedores. Me foi colocado aqui que eu tenho duas outras opções. E aí, vamos supor que nessas duas opções, uma delas é metade do preço. Aí eu te falo, André, ó, eu tenho uma opção aqui que é metade do preço. Você concorda com ela? Aí você vai ter a possibilidade de retorno. Não, não concordo. O que é o importantíssimo, dica aqui do submundo da auditoria. Explica o porquê você não concorda. Explica porque tecnicamente aquilo não te faz sentido. Eu te ofereço uma outra placa que eu te falo que é igual, porque no registro é igual, na Anvisa está igual. Mas você pode falar, olha, o instrumental é diferente, o jeito com que eu lido é diferente, essa parte técnica que não está na técnica, na brochura, no caderno, é diferente. Isso impacta no resultado do paciente. Quando você retorna com essas informações técnicas para o auditor médico, tem toda a tendência que a gente faça assim uma exceção ou uma concessão àquele primeiro material que você falou que realmente é o que você precisa, o que você gostaria de trabalhar. Esse é um ponto que acho que precisa ficar bem claro. Então, assim, o médico auditor, desde que tenha um embasamento técnico de quem está pedindo, a nossa tendência é ser favorável a quem está atendendo o paciente. A ideia não deixa de ser a mesma de realmente
propiciar ou oferecer um resultado interessante, até porque, se a gente pensar em médio e longo prazo, a todas as operadoras, a todos os pacientes, é interessante que o paciente fique bem, é interessante que o paciente Sim. não crie mais confusão e gere demandas judiciais, porque isso é ruim para todos, né? Então, se realmente a gente tem um embasamento, normalmente a gente fala ó, autorizado como concessão. É uma concessão porque aquilo não é uma regra, mas faz todo o sentido, está muito bem embasado e ponto final. Algumas André, operadoras... Oi, pois não, desculpa, manda. só porque é no mesmo tema. E se eu não souber usar? Ai, ai, ai. Não, eu estou dando um exemplo. Não, não, eu vou dar um exemplo, tá? É muito mais no mundo do Leandro, mas assim, as próteses, elas podem ser parecidas como o produto final, mas o instrumental Perfeito. varia muito. Se eu não tiver aquele treino específico, fala, olha, pode até Uhum. ser igual, mas eu nunca fiz. Perfeito. Isso funciona? Funciona. Em casos de concessão também. A ideia é semelhante. O que talvez precisaria, vamos colocar nesse contexto mesmo. O Leandro, vamos trazer ele aqui para o jogo. O Leandro quer fazer aquela prótese porque é a que ele conhece, é a que ele tem, e ela não é cadastrada naquela operadora. Não tem. Uhum. Mas ele precisa dela, e o paciente é daquela operadora, e ele quer utilizar porque é a que ele sabe. Se a operadora não oferecer, e ela não vai oferecer, tá? Um treinamento dos outros modelos, das outras marcas, desde que o Leandro liga para mim e fala, André, eu preciso disso, eu sei dessa, a diferença de preço, pelo que eu sei, não é tão absurda. Vocês conseguem fazer uma concessão? Normalmente eu tenho um gerente médico, isso acontece, tá? Eu tenho um ou dois níveis acima do médico auditor, que eu levo até ele essa informação. Olha, o doutor Leandro está pedindo essa combinação, ele só tem a técnica, ele conhece essa marca, as outras ele nunca trabalhou, ele realmente acredita que isso vai ser ruim para o paciente se a gente oferecer a outra. Eu já faço aquele jogo, a diferença de preço não é tão grande, a gente poderia talvez nessa situação autorizar e para as próximas a gente já faz uma negociação que o fornecedor talvez possa apresentar o material para ele previamente, oferecer algum tipo de treinamento, isso cabe ao médico auditor. E normalmente a coisa funciona nesse meio de campo, que eu possa defender o colega para que ele realmente utilize o material. Exceções do tipo assim, eu tenho uma similaridade que um custa 10, outro custa 100. É difícil que o auditor consiga realmente direcionar para aquela que custa 100, sendo que tecnicamente elas são similares. Eu tenho que ter uma situação de muita exceção para conseguir argumentar em cima. Mas quando realmente a questão de custo chega perto, ou a gente tem uma situação um pouco mais extrema, a gente imagina, pelo menos, que os amigos auditores façam esse meio de campo favorável, não só para quem está pedindo, mas para o paciente. Até porque, assim, a operadora, ela precisa que a cirurgia seja realizada. Ela não pode deixar o paciente na mão e falar assim, não vou oferecer, o Leandro não vai fazer, ninguém mais vai fazer, e fica lá o paciente. Então, alguma coisa tem que ser feita. É muito mais interessante que ela consiga chegar a um meio termo.